E aí veio o BYD, a marca que tem quase 4 milhões de unidades vendidas em 2022. Fiquei impressionado. 3 milhões, 900... Quase 3 milhões. Quase 3 milhões? Isso. Não, é de carros, né? De carros. Mas juntando carro comercial leve, caminhão, E dá quase 4 milhões. É, isso aí. Eu vi no... O Wikipédia, que é o novo pai dos burros. Eu vi lá. Meus filhos falam, né? Você não sabe alguma coisa, Google ou Wikipédia vai responder. E o Wikipédia tá com os números fresquinhos agora, né? Porque eu acho que as marcas principais tem muita gente abastecendo de informação legal. Eu dei uma pesquisada e eu vi lá, quase 4 milhões de veículos. E aí você chega e ninguém conhece BYD, né? Sim. Você chega lá e fala, peraí, deixa eu ver. Aí você chega e conhece o tamanho que já era a operação aqui. Pra quem não sabe, já tinha ônibus, caminhão, painéis solares, se eu não me engano, também. Sim, na época que eu fui para a BYD, no início de 2015. Então foi bem no início da operação, né? Então a gente estava começando a trazer os primeiros ônibus para fazer teste, homologação e desenvolvimento aqui no Brasil. Os primeiros carros, a gente trouxe uns carros que eram o E6, que é um carro que foi desenvolvido para ser táxi. Sim. E a gente trouxe, tava chegando os primeiros. Uma barra grandona na frente. Ele mesmo. E as primeiras empilhadeiras. E aí, se acredite se quiser, eu larguei mão do mercado automotivo e fui, por uma opção pessoal, trabalhar com empilhadeira, que na época eu não sabia nem para que servia direito uma empilhadeira. E aí desenvolvi esse trabalho. A empilhadeira, como tudo na BYD, era inovador. Foram as primeiras empilhadeiras com bateria de lítio do Brasil, a serem vendidas no Brasil. E grande parte das grandes companhias que têm hoje empilhadeira elétrica com esse tipo de bateria, a primeira foi BYD. Algumas ainda usam em grande escala, outra tem diversidade de marcas, mas grandes empresas de bebida, de embalagem, automotivas, a primeira empilhadeira elétrica é BYD. Porque a maioria é a gás, né? A gente vê no mercado. A maioria é a gás, e você tinha empilhadeiras elétricas de chumbo ácido, que tinha uma limitação operacional. E aí quando chegou o lítio, que nós somos os primeiros, aí foi literalmente desbravar esse negócio, mostrar, explicar, testar e tal. Mas era algo realmente muito, muito tecnológico e muito operacional. E aí esse negócio andou, esse negócio deslanchou. Em paralelo com isso, a BYD foi desenvolvendo outras frentes. Eu era responsável da divisão de empilhadeiras. E aí foram a fabricação do ônibus aqui no Brasil, o painel fotovoltaico, que a gente tem uma fábrica aí bem moderna, aliás, está convidado para conhecer. Eu preciso ir lá mesmo. Muito já me chamaram 2 vezes, mas a agenda não casa. Não vai. Agora tá devendo a visita. Agora eu vim aqui, você tem que ir lá. É verdade. Agora tô em débito. Aí vieram os caminhões. Então, para quem não sabe, o primeiro caminhão elétrico em operação no Brasil, ele é BYD. Então, ele não foi produzido aqui, mas ele operou aqui. Vieram as vans, que foram usadas na Olimpíada, que é o T3, que é vendido até hoje. E aí, chegou um determinado momento que a companhia decidiu, por estratégia global, vir com os automóveis para o Brasil, automóveis para o B2C. Isso foi em meados de 2020. E aí, nesse momento, eu migrei, né, da operação de empilhadeira, já em função da experiência que eu tinha, para montar e desenhar todo esse business plan, toda essa operação de automóvel que a gente tem hoje no Brasil. Tem uma coisa que muita gente pergunta, como é que a BYD fazia antes, porque as pessoas só viam um carro, às vezes, de serviço, ou de, sei lá, as vans da Olimpíada. Sim. Como que é comercializado isso? Era disponibilizado? Era locado? Como é que eram esses carros? Porque a gente viu bastante, quer dizer, não viu bastante, mas quem viu falou, pô, sim, que marca é essa? Da onde que surgiu isso? Que marca é essa? A BYD, de novo, a gente sempre tem que ir para fora, né? Falar um pouquinho da matriz para entender o DNA da companhia. O DNA da companhia sempre foi voltado a veículos de trabalho. Começou com o ônibus, foi para o carro que era táxi, foi para o carro que era polícia, foi para o caminhão. Então, isso é positivo, que deu uma maturidade em operação severa. Ou seja, o carro aguenta porrada. Aqui no Brasil, esses carros, como é que eles eram comercializados? A van, a van, ela tinha o modal de aluguel, nós alugávamos a van. Por que a companhia alugava a van? Porque isso era novo. Então, se você não flexibilizasse de você alugar, muitas vezes a locadora não queria comprar para alugar para quem fosse utilizar. Então, a gente alugava a van, mas também comercializávamos direto. B2B, direto a BYD, vendendo CNPJ para alguma companhia. Já os automóveis, nós trouxemos os automóveis com a intenção de promover e de entender e de estudar esse mercado de eletromobilidade.
Então a gente fez muita operação, principalmente de comodato dos automóveis. Então a gente emprestava para que se fizesse um piloto, estudasse viabilidade. E nós fizemos um projeto grande de locação, que é a Guarda Civil de São José dos Campos, onde 100% das viaturas são elétricas, todas BYD, em operação aí já há quase 5 anos. Enfim, com grande sucesso. A prefeitura acabou de fazer uma nova licitação para renovar a frota com veículos elétricos, porque está provado que funciona e que é mais barato e etc. Então, era dessa maneira que a gente comercializava, olhando para o B2B. A primeira leva ficou 5 anos e sem problema. Sem problema. Esses carros estão finalizando o ciclo agora, em 2, 3 meses. Tem carros aí com 700 mil quilômetros, bateria rodando. Aliás, te convido, quiser andar num carro desse bem velho, tá? Pô, é uma ponta interessantíssima. Uma ponta interessantíssima. Até, sei lá, passar num dinamômetro, ver se ainda tem o mesmo torque e potência, Sim. porque uma das dúvidas é essa, né? A pessoa tem um celular e fala, pô, meu celular não dá mais carga, tá 55% de carga, preciso trocar, porque vão perdendo as propriedades. Vai denegrindo, né? Vai degradando, vai degradando, bateria, com certeza. E ver isso num carro que não acontece como num celular é realmente Sim. Porque diferente. como a bateria do carro, como é muito maior, é outra química, né? A química que tem uma vida útil maior, então ela degrada menos ao longo do tempo, né? A gente fez até um teste com uma revista há um tempo atrás. A primeira van, aquela da Olimpíada, era alugada, voltou pra gente 5 anos depois, 300 mil quilômetros, e a gente emprestou para uma revista testar. Qual revista e tal. foi? 4 rodas. E eles fizeram um teste com essa van com 300 mil quilômetros, completamente operacional, com a bateria com 90% da capacidade, enfim. Porra! Então, a gente tem hoje, mesmo sendo jovem na visão do grande público, a gente tem uma experiência muito grande de como o carro elétrico se comporta no calor brasileiro, na estrada brasileira, né, na mão do motorista brasileiro. Então, assim, a experiência que a gente teve com esses carros de trabalho, ela é muito interessante hoje para o nosso voo B2C.